Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Hoje é domingo, dia 10 de abril de 2022. Nós começamos na semana passada a estudar as cartas de João. E nós vamos prosseguir nesse tema durante os próximos 3 meses. O tema do trimestre é Marcas para uma Vida Cristã. Antes de começar a lição de hoje, eu vou fazer um breve resumo de algumas coisas importantes, algumas considerações a respeito do que nós estudamos na nossa lição anterior. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o objetivo do apóstolo João ao escrever esta carta, a primeira carta. Então, na igreja estavam surgindo uma heresia chamada gnosticismo. O que pregava o gnosticismo? Os gnósticos, eles criam que a matéria, o mundo material, corpóreo, o corpo, ele era mau. Ao passo que o mundo espiritual, o espírito, ele era bom. Como consequência disto, eles negavam a humanidade de Cristo, porque para eles não era possível a visão de um Deus que vem à terra em forma de homem para habitar e se relacionar com a humanidade. Isto não era possível, visto que o corpo ele era mau. E o espírito, ele era bom. Então, não tinha como um Deus habitar aqui, se tornar em forma de corpo e estar entre nós. O que se discutia, o que se colocava em dúvida, era a encarnação de Jesus. Essa corrente, ela estava crescendo no meio da igreja. A igreja, ela vivia um momento em que a perseguição externa, ela estava mais branda. Então, o autor da lição, na lição 1, ele escreve que não eram as perseguições físicas que ameaçavam a igreja, mas a sedução de ensinos deturpados. O William Barker, que no seu livro Comentários ao Novo Testamento, um livro muito interessante que eu recomendo aos irmãos, teólogo, comentarista, ele comenta que João, ele provavelmente, ele se encontrava em Éfeso, e o ano era aproximadamente 85 depois de Cristo. Neste momento, a igreja enfrentava uma menor perseguição, como a gente já falou aqui. E também, em 85, a gente já tinha ali uma segunda geração. A primeira geração, aquela do início da igreja, dos primeiros dias, do furor da igreja primitiva, o fervor, Aquela igreja, ela já estava na sua segunda geração. E havia uma tendência, visto que ela não tinha uma perseguição externa, e ela já estava numa segunda geração, de que essa igreja já estava se afastando um pouco mais do testemunho, da palavra, do evangelho. E tanto que a gente vai ver mais na frente, quando João escreve o Apocalipse, a revelação, lá na ilha de Patmos, ele já vai, no capítulo 2 de Apocalipse, quando a gente vê Jesus escrevendo as igrejas, a gente vai ver ele falando à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Então, a gente vai ver uma igreja que já não vivia uma grande perseguição externa, naquele momento ela não vivia uma grande perseguição externa, e ela já era uma segunda geração. Então, tudo está indicando que a igreja já estava assim, vivendo um momento de enfraquecimento, e que se tornando vulnerável a essas heresias. Então, olha que perigo para atacar a igreja. No
momento desse em que a igreja se encontra vulnerável. Então, João vai apresentar o seu testemunho para combater essa heresia. Esse é o objetivo do livro, apresentar o seu testemunho e combater a heresia do gnosticismo. Isso nós estudamos na lição passada. Uma outra coisa muito importante que eu queria colocar aqui antes da gente entrar na lição de hoje é a importância do testemunho de João. João, ele era o último apóstolo que estava vivo. Depois dele, não se levantou mais apóstolos. Recentemente, a gente estudou aqui, quando estudou o livro de Atos com o nosso pastor, a gente estudou aqui quem eram os apóstolos, De acordo com Atos 1, 21, quem eram os apóstolos? Quando os apóstolos vão escolher Matias para substituir Judas, então eles vão e estabelecem alguns critérios. Esses apóstolos seriam pessoas que andaram com Jesus, desde o início, desde o seu batismo com João, até o dia da sua ascensão aos céus. E essa pessoa deveria ser testemunha da sua ressurreição. Então, esses são os apóstolos. À luz da palavra de Deus, hoje não existem mais apóstolos. Existem discípulos. Todos nós somos os discípulos do Senhor. Mas apóstolos, não. E João, ele tinha uma peculiaridade. Além dele ser um apóstolo de Jesus, uma testemunha de tudo o que Jesus havia feito, ele também usufruía de uma aproximação maior com o Mestre. A gente sabe que João, Tiago e Pedro faziam parte desse grupo que tinha uma aproximação maior com o Senhor. E João, no seu evangelho, ele apresenta detalhes que mostram realmente essa intimidade maior com o Senhor, Nós vamos ver João. Ele participou de alguns eventos que outros discípulos não participaram, Ele participou da cura da sogra de Pedro, ele estava no momento da ressurreição da filha de Lázaro, na transfiguração, aquele momento incrível, em que a gente vê ali os profetas e Jesus e o Novo Aliança, os apóstolos ali com Jesus, ele estava ali. E lá, em Lucas 9, que relata a transfiguração, ele ouve do próprio Deus falando que esse é o meu filho amado, Lucas 9, 35. João está ali ouvindo o Senhor, o nosso Deus, declarando que Jesus era o seu filho amado, João também esteve com Jesus, acompanhando ele na agonia do Getsêmani. Naquele momento ali, que Jesus mostrava toda a sua humanidade, toda a sua aflição, João estava ali, testemunhando aquele momento na vida do Mestre, Jesus também confiou a João, que ele cuidasse da mãe dele, no momento da crucificação. Ele fala para João, então, tomar conta da mãe dele. De todos esses textos de João, o que me deixa mais impressionada e que mostra o quanto ele tinha uma relação mesmo íntima com o Mestre, uma relação profunda com o Mestre, eu acho que é João 17. Em João 17, a gente vai ver ali a oração de Jesus. Jesus, ele está concluindo o seu ministério terreno, então ele vai fazer uma oração ao Pai. E João descreve com detalhes aquela oração. O requinte de detalhes na oração mostra o quanto Jesus e João eram pessoas próximas umas das outras, como ele era íntimo. Então, a gente vê aí a importância, quando João fala que ele viu, que ele ouviu, que ele apalpou, que ele testemunhou, como a gente vai lendo o texto, a gente vai ver que no Evangelho de João a gente vê isso mesmo. A gente vê a proximidade de João com o Mestre, certo? João foi uma pessoa que teve a vida transformada pelo impacto do Evangelho, certo? Nós vamos ver isso. João era conhecido como
o filho do trovão, né? Ele era uma pessoa rude. Lá em Lucas 9, o mesmo texto que mostra o fantástico momento da transfiguração de Jesus, né? Aquele momento também mostra os discípulos chegando numa aldeia de samaritanos. E quando eles chegam ali, eles são mal recebidos. Então, Tiago e João dizem ao Senhor: quer que a gente mande que desça fogo do céu para queimar eles? E o Senhor vai, então, vira para eles e fala que o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Então, a gente vê como o João ainda tinha o seu coração necessitando de ser transformado, mesmo caminhando com o Mestre. Isso porque a transformação, ela é diária em nossa vida, né? E no final, né, João ficou conhecido como o apóstolo do amor, né? As cartas de João, e a gente vai estudar muito isso ao longo desse trimestre, elas são cheias de amor, elas falam de amor. E a gente vê um homem muito diferente de um homem rude, quando ele, nos primeiros tempos com Jesus, do homem que ele se transformou por meio do evangelho na vida dele, né? Então, tá bem. Então, a gente já viu aí o objetivo da carta, que era combater o gnosticismo, e também quem era que estava fazendo aquele testemunho, né? A importância do testemunho de João, né? Então, agora nós vamos para a lição de hoje, as marcas da proclamação do Evangelho, né? Que marcas são essas que a proclamação do Evangelho, ela produz na nossa vida, né? É o que nós vamos estudar hoje. Vamos ao texto bíblico? O verbo da vida e a comunhão com Deus. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Muito bem. Então, João, ele começa a sua carta de uma forma muito clara, bem direta. Ele não visava combater o gnosticismo. O gnosticismo não ensinava que não existia possibilidade de uma divindade encarnar, se tornar um homem e conviver aqui com a humanidade. Não era isso que eles pregavam? Então, João, ele vai e diz, a vida, ela se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Ele fala aqui que ele ouviu, que ele viu com seus próprios olhos, que ele apalpou com as suas mãos. Então, é o testemunho dele de que realmente ele viu Jesus como ser humano. Ele viu Jesus, ele viu o Verbo encarnado, né? E o testemunho de João, ele não foi uma mensagem pessoal, não era o que João pensava, não é o que ele achava, não foi uma tese elaborada por João. É isso que ele está querendo dizer, né? Os discípulos, eles não inventaram as coisas que estão escritas no Evangelho. Eles simplesmente transmitiram da forma que eles receberam. Eles foram testemunhas, eles relataram as coisas que eles viram e que eles receberam do Senhor, né? Então, tudo aquilo que ele viu, ouviu e testemunhou, agora ele estava anunciando para que eles tivessem a vida eterna. Então, nós vamos ver que a primeira marca da proclamação do Evangelho, da anunciação, né, do Evangelho, a primeira marca é que ela produz vida eterna. Vamos lá, 1 João 1, 3.
2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Anunciamos o quê? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, a primeira marca da proclamação do Evangelho é que ela produz em nós vida eterna. João 17:3, Jesus afirma assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Irmãos, hoje as pessoas estão, assim como também naquele tempo, porque nós vamos ver também os judaizantes, os gnósticos, nós vamos ver também muitas correntes contrárias ao Evangelho se levantando na igreja, mas hoje também as pessoas buscam muitas novidades. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A gente precisa entender o que é exatamente o Evangelho, o que é a proclamação da palavra. Que palavra é essa que vai trazer a nós vida eterna, que produz essa marca em nós? Não é qualquer palavra. E agora eu abro um parêntese para falar do nosso curso, que começou na segunda-feira, Pregação ao Alcance de Todos. Este curso, a primeira aula do curso, fala exatamente sobre o que nós vamos falar agora. Qual é a mensagem que nós estamos pregando, né? O que é a mensagem do Evangelho? Eu convido a todo mundo, você que é líder de célula, você que é professor da escola bíblica, você que trabalha com missões, que tem um desejo de levar a palavra do Senhor, que venha participar também do curso com a gente. Embora o nome do curso seja Pregação ao Alcance de Todos, mas ela é útil para todos nós, porque cada cristão, todos nós desejamos levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, certo? Assim como João está falando aqui, que ele anuncia para que eles também possam gozar da vida eterna, certo? Então tá, a mensagem do Evangelho, ela é muito simples. Ela parte da premissa de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E o nosso pecado, ele impossibilita a gente de ter um relacionamento com Deus, de termos paz com Deus. Isaías, no capítulo 56, ele diz o quê? Que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, a ponto de ele esconder o rosto de nós. Isaías 59, né? Mas acontece que este Deus, mesmo sabendo da nossa condição de pecadores, Ele nos ama. Ele nos ama muito. Então, Ele providenciou uma maneira para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, né? Fazer as pazes com Ele. E qual foi essa providência? A providência foi por meio da nossa fé em Jesus. Isto é, o que é isso? Crer que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para levar a culpa pelo nosso pecado. Romanos 5:1 diz o quê? Justificados mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Fizemos as pazes, nos reconciliamos com o Senhor. Então, este é o Evangelho. Esta é a mensagem que produz vida eterna. Essa é a mensagem que transformou João, o filho do trovão, no discípulo do amor. Essa é a mensagem que transforma a nossa vida, que nos dá certeza de vida eterna com Cristo, né? Então, o Evangelho, ele tem sempre esses dois pontos importantes, né? Revelar a condição decaída do homem, mostrar que o homem é pecador, e a gente vai ver a Bíblia o tempo todo mostrando isso, a necessidade do homem de buscar a sua redenção. Nós vemos uma humanidade decaída, na inveja, no medo, nos pensamentos impuros, né? E
em tantos outros pecados, na maledicência, e toda sorte de pecados, a gente vê a humanidade, essa é a primeira parte, mostrar a humanidade decaída, o homem decaído, o pecador. E a segunda parte é apresentar a obra redentora de Deus por meio de Cristo. Toda a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira do Evangelho, ela aponta para o homem pecador que necessita de arrependimento, que necessita de uma salvação, e a obra do Senhor. Aponta para Cristo como a solução do problema da humanidade, como a porta, o caminho que vai nos levar ao Pai. Certo? Quando você vê uma mensagem que falta um desses pontos, ela não produz vida eterna. Ela produz outras consequências. E aí a gente vem para o que a gente aprendeu na aula de segunda-feira, né? Uma mensagem sem confronto, quando não mostra ao homem que ele é um pecador, ela é uma mensagem antropocêntrica e liberalista. O que ela vai promover na igreja? Ela vai promover o mundanismo na igreja, porque a mensagem ela não tem confronto, ela não mostra o homem como pecador, ela afaga o ego do homem, ela acalenta o homem, né? Ela não mostra a sua condição. Então, ela não produz arrependimento, ela produz o mundanismo. É a igreja que começa a aceitar as coisas do mundo, porque o homem ele tende, né, para a carne. Então ele começa a aceitar as coisas do mundo, né? O pecado não é tratado como um mal. E aí eles começam a relativizar as coisas. Ah, nós somos falhos mesmo. Então começam a aceitar o sexo antes do casamento, o afastamento dos cultos, o não desenvolver os seus dons, eutanásia, aborto e tantas outras questões que são contrárias à palavra, mas porque ele não tem o confronto com a palavra, ele acaba aceitando. Isso traz o mundanismo para dentro da igreja. A outra questão é aquela mensagem que não aponta para Jesus. Ela não traz uma solução para o problema. Ela só apresenta o confronto, né? Há poucos dias eu estava no lugar e estava tocando uma mensagem. E a mensagem era assim, o tempo inteiro, o pastor de uma determinada denominação falando no diabo. O que ele faz, o que ele pode fazer, como é que ele é, e diabo, diabo, diabo. A superioridade da obra redentora de Cristo não foi tocada naquela mensagem. Ele só falava do diabo. Essa mensagem, ela também não produz vida eterna. Ela produz medo. Ela produz uma religiosidade nas pessoas. Eu vou cumprir essas regras, não porque eu amo ao Senhor, não porque eu entendi a salvação, não porque eu recebi a graça do Senhor, mas porque eu morro de medo do diabo, porque eu tenho medo do inferno. Então, é isso que vai gerar nas pessoas. É uma mensagem que não liberta, é uma mensagem que aprisiona as pessoas, certo? Então, a gente precisa entender isso. A mensagem que produz vida eterna, ela apresenta o homem como um pecador, e ela apresenta Jesus como Salvador. Ela apresenta Ele o único meio de nos reconciliarmos com Deus, de termos vida eterna, de obtermos a salvação. Essa é a primeira marca que a gente tem da proclamação certa do Evangelho. Agora, a segunda marca, a gente vai ver em 1 João 1:3. Vamos lá. O que temos visto e ouvido, anunciamos, né, proclamamos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, para que é uma finalidade, né, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aí, então, João, ele atinge de forma bem
forte, ele atinge na raiz o gnosticismo, porque para o gnosticismo, a divindade, ela não se envolvia com a criação, ela não podia se envolver, ela era superior à criação. E João, então, vem objetivamente e diz, eu estou contando, eu estou anunciando a vocês a vida eterna, estou apresentando a vocês a vida eterna, para que vocês tenham comunhão com Deus, comunhão com Jesus e comunhão com a gente. Ele nos coloca como coparticipantes. Não é só uma comunhão social, de a gente estar nos mesmos lugares, frequentar os mesmos lugares, mas ele nos coloca como participantes dessa vida eterna, certo? Ele diz que a vida se manifestou. No Evangelho de João, então, ele dá mais claro ainda, né? Ele diz que o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, né? Então, João aqui, ele ratifica isso, dizendo que isso tudo que ele estou te contando, tudo que eu vi, é para que vocês tenham comunhão, é para que vocês participem também dessa vida eterna. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de reconciliação. Nós vamos ver muito bem isso lá na parábola do filho pródigo, quando em Lucas 15, Jesus mostra a alegria do reencontro do filho arrependido com o pai, a forma com que o pai recebe esse filho, com que perdoa esse filho. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. E, além de tudo, Deus, então, nos torna seus filhos, né, por meio de Jesus. Ele não só você vai ter comunhão, fazer as pazes com Ele, como também Ele nos coloca como filhos, certo? Segundo aos Coríntios 5, 18, Paulo fala, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então, assim como João, ele anunciava a palavra, proclamava a palavra, para que uma das marcas fosse a comunhão, nós também, hoje, somos responsáveis por manter esse evangelho puro e simples, livre de qualquer heresia que tenta derrubá-lo, que tenta mitigá-lo, misturá-lo, transformá-lo numa coisa mística. Mas a gente também tem que levar o ministério da reconciliação do homem com Deus. A comunhão que ele diz é a comunhão com Deus e a comunhão também com os homens, né? A gente vai ver nesse comentário, no livro do William Barker, ele também fala que qualquer mensagem que provoque cisma ou divisões é uma mensagem falsa. A Bíblia nos ensina a comunhão, né? Nós vamos ver Efésios 4, de 4 a 6, ele diz, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, por meio de todos e em todos. João 17, 21, Jesus fala na sua oração, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a importância da comunhão. Jesus, então, ora falando que eles sejam um conosco e que eles sejam um também entre eles, para que o mundo saiba, então, que Jesus foi enviado. O reino de Deus se torna conhecido por meio da nossa comunhão, certo? E comunhão é um tema que nós vamos estudar muito esse trimestre, de uma forma muito mais aprofundada em outras lições, porque a carta de João, ela fala muito de amor, ela fala muito de amor entre os irmãos. Então, nós vamos estar mais à frente, a gente vai estar estudando mais a respeito desse assunto. Para encerrar, a gente vai ver a terceira marca. Nós já vimos que a proclamação, a anunciação do Evangelho, ela traz a marca da vida eterna, ela traz a marca da comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, e agora a gente vai ver que a proclamação produz alegria. Esta, 1 João 1,4.
Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. William Barclay fala no seu livro: o propósito do pregador ou do mestre deve ser despertar um sentimento de contrição que conduza a um legítimo arrependimento. Foi o que a gente falou. A palavra tem que ter confronto, leve a ele a entender a sua situação e produza nele arrependimento. Mas, depois que foi suscitado esse arrependimento de profunda necessidade, os homens devem ser conduzidos a um lugar onde essa necessidade possa ser satisfeita. Devem ser conduzidos ao Salvador, em que todos os pecados são perdoados. Quando Jesus ele foi anunciado pelos pastores no campo, quando ele nasceu, né? Quando ele se tornou carne, o que os anjos falaram para os pastores? Que eles traziam boas novas de grande alegria. Então, ele foi apresentado como boas novas de grande alegria. A proclamação produz em nós a alegria de sermos reconciliados com Deus. Aquele que encontra a vida eterna em Cristo, ele não tem outra reação a não ser a alegria. Nós vamos ver lá no texto de Lucas 15, né, que nós já citamos aqui, a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver que nós temos 3 parábolas ali, né? A gente vai ver a parábola da ovelha perdida, o pastor que vai ao encontro da sua ovelha e fica alegre ao encontrá-la. A gente vai ver a parábola da dracma, a mulher que perde um valor dentro de casa e ela sai procurando. E depois, quando ela acha, ela anuncia, convida as amigas para falar o quanto ela está feliz. A gente vai ver a parábola do filho pródigo, o pai que dá uma festa com o retorno do filho. A alegria, a reconciliação com o pai produz em nós essa alegria, né? Eu costumo dizer sempre que na vida da gente pode faltar saúde, muitas vezes falta mesmo, né? Saúde na vida da gente, a gente não quer, mas às vezes falta. Falta dinheiro, né? Falta recursos financeiros para a gente, né? Mas a alegria, ela não pode faltar. Eu falo, na minha vida não pode faltar alegria, porque essa alegria que está em mim, ela não vem das circunstâncias, ela vem da minha certeza de vida eterna, ela vem da minha certeza de que um dia eu vou morar no céu. Eu me lembro, naquela época da pandemia, uma amiga me ligou e a situação estava muito complicada, várias situações complicadas acontecendo ao mesmo tempo. E ela foi e me perguntou, e aí, você está bem? Aí eu falei, eu estou porque eu sei o final da história. No final da história, eu faço parte dos que serão felizes para sempre. No final dessa história eu conheço, eu vou morar no céu com Jesus. Então, essa alegria faz parte, é a marca do Evangelho na nossa vida. E ela tem que estar presente na vida de todos os cristãos. É fruto do Espírito em nós a alegria. Então, ela não pode faltar na nossa vida. Se está faltando na sua vida, clame ao Senhor, busque essa alegria por meio do estudo da palavra, que ela vai trazer alegria para a sua vida, conforto para a sua vida, esperança para a sua vida. Às vezes as pessoas ficam procurando em outras pessoas que às vezes também estão com problemas como ela, estão em pecado, não estão em condições de falar com elas, elas vão buscando em outras coisas, como na verdade a gente deve buscar essa alegria, é no Evangelho, é na proclamação do Evangelho, é isso que vai produzir essa marca na sua vida, que é a alegria. Salmo 16 fala, 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, né? Somente a proclamação fiel do Evangelho verdadeiro, aquele que traz confronto, aquele que aponta para Jesus como a solução para a humanidade decaída, somente essa proclamação pode produzir essas marcas em nós. Para encerrar, eu vou ler a conclusão que o autor da lição trouxe, né? Está na nossa revista, Palavra e Vida, na página 28. Conclusão.
A mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias. E através dela, o homem encontra salvação em Cristo. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem de salvação. Eu me lembro da mulher no poço, né, a mulher samaritana, que ao ter aquele contato com Jesus, ela deixa o seu cântaro e vai lá contar, anunciar que ela tinha tido contato com Jesus, o que Jesus havia falado com ela. Né? Ela vai, logo por meio dela, muitos samaritanos se converteram. Né? Os discípulos também, que deixaram tudo, deixaram suas redes, ao tomar conhecimento do Evangelho, e foram, então, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, né, junto com Jesus. Né? Então, quem recebe o Evangelho, ele sai anunciando. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que o Evangelho é o faminto que encontra o pão. E ele vai lá, então, procurar outros famintos para dizer onde tem pão, onde eles podem saciar a sua necessidade, né? Devemos nos empenhar em cumprir a missão dada a cada cristão de ir e anunciar de maneira fiel as boas novas do Evangelho a todos que estão à nossa volta. A proclamação do Evangelho é a marca, né, de uma pessoa realmente convertida, de uma pessoa realmente que entendeu o Evangelho e experimentou a vida eterna, experimentou a comunhão com Deus, experimentou a alegria que essa comunhão traz, e ela pode então sair e testificar, anunciar essa salvação. E, queridos, que tipo de Evangelho nós temos pregado? Qual tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? A nossa proclamação, ela tem sido concentrada nas Escrituras? Nós estamos ensinando a verdade ou a gente tem se baseado no nosso próprio pensamento? Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha, nas ideias que nós temos, em outras filosofias que não a palavra de Deus? Que isso fique para a nossa reflexão nessa manhã. Qual o Evangelho que você tem pregado? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu te louvo que por meio dela nós conhecemos Jesus, Senhor. Eu te louvo porque por meio dela, Senhor, nós recebemos, Senhor, a vida eterna, Senhor. Esse conhecimento a respeito da nossa condição, Senhor, de pecadores, Senhor. Mas também, Senhor, tomamos conhecimento do Seu amor por nós, Senhor. E tomamos conhecimento do caminho, Senhor, que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz por nós, Senhor, que nos substituiu, que pagou o preço pelos nossos pecados, Senhor, que expiou a nossa culpa, Senhor. Ó Pai, venha nos ajudar, Senhor, a levar esse Evangelho a todas as pessoas, Senhor. Aumenta cada dia, Senhor, a nossa comunhão, para que o mundo, Senhor, veja o Evangelho, Senhor, por meio de nossas vidas, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que nos dê a oportunidade de falar de Jesus, que o Seu Santo Espírito venha nos iluminar, Senhor, para que a gente possa, Senhor, então, produzir frutos de vida eterna, Senhor. Pai, que a gente venha falar com a ousadia, que a gente não tenha medo, Senhor, de apresentar o confronto, Senhor. E que a gente também, Senhor, não esqueça, Senhor, e a gente sempre mostre, Senhor, que a nossa mensagem seja sempre cristocêntrica, Senhor, sempre voltada a mostrar Jesus Cristo como o único caminho que conduz à salvação, Senhor. Ó Pai, nos abençoa, Senhor, cuida de nós, nos proteja, Senhor. Ó Pai, dá-nos a honra de sentir a Sua presença, Senhor, todos os dias na nossa vida, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, bom domingo, que o Senhor possa abençoar a vida da nossa igreja e que na semana que vem a gente possa estar junto novamente estudando a palavra do Senhor.